Vamos aguardar só um minutinho, Fabiano. Tá entrando aí já. Olá, Fabiano. Boa noite, Márcia. Seja bem-vinda. Tudo bem, Camila? Tudo jóia, Fabiano. Seja bem-vindo. Que alegria ter você aqui conosco para falarmos um pouquinho hoje desse tema tão importante, tão, eu acho tão caro ao nosso movimento, né? Vou te, vou te pedir para se apresentar. Antes, rapidamente, eu só vou falar que para mim é uma honra tê-lo aqui. Professor Fabiano é professor universitário, ministra também cursos de justiça restaurativa sistêmico, é doutor em direito, é meu colega também integrando o corpo docente da pós e leis sistêmicas aplicadas ao direito, aqui na IEC PUC Minas. Desde já estão todos convidados a integrarem o corpo docente conosco para fazermos esse trabalho bacana. Nós vamos falar mais um pouquinho ao final. Sou fã do trabalho do Fabiano, já fui aluna dele em curso de Justiça Restaurativa, acompanho o trabalho dele. Você, Fabiano, para mim é um grande exemplo, né, a ser seguido nesse movimento. Sou muito fã das reflexões que você nos traz. No curso Justiça Restaurativa Integrada e Diferenciada, você nos fez um questionamento que me trouxe mais um pouco para dentro de mim, me fez olhar mais um pouquinho sobre a importância da gente trazer esse movimento para dentro da nossa casa, né? Ele começa de dentro, a gente vai de dentro para fora, somente quando a gente consegue ir nos integrando, a gente consegue ir auxiliando outros a se integrarem também, né? E você me ajudou muito nessa caminhada, então, por esse motivo também, é uma alegria imensa estar com você aqui nessa noite. Se presente aí, por gentileza, para o pessoal. Então, Camila, boa noite a todos que estão nos acompanhando, que vão nos acompanhar depois. Eu acho que eu tenho buscado sempre uma ideia de como a gente pode demonstrar, a partir das práticas, aquilo que a gente tem aprendido. Então, em alguns momentos a gente é professor, em outros momentos a gente é aluno, em alguns momentos a gente pesquisa, em outros momentos a gente repesquisa aquilo que foi pesquisado, porque o trabalho nunca para, né? Essas reflexões, elas fosse uma apresentação no sentido de que Cultura de paz. Eu acho que é assim que eu poderia me definir, porque a cultura de paz ela acaba sendo sempre um destino, né, para a gente que busca estar nesses movimentos. E eu acho que é isso que me resume, buscar caminhos que facilitem, né, que a gente possa construir essa cultura de paz, que não é nada fácil, né, Camila? Tendo em vista todas as situações culturais e de todos os gêneros que acontecem diariamente, é muito difícil a gente estar sempre tentando ficar, né, nessa caminhada, né? Mas enfim, se fosse fácil, todo mundo conseguia, e isso já estava dentro das universidades como uma disciplina das grades curriculares, né? Então, Isso, eu acho que é isso que eu me defino como sendo alguém que está sempre tentando construir novos caminhos, e não é construir para os outros, é uma construção para a gente mesmo, né? Que a gente vai se exatamente. identificando nessas caminhadas, né? Exatamente. E então, nessa experiência nossa, né, hoje, o Fabiano gravou um vídeo no dia 8 de maio, tá lá no perfil dele, Fabiano Oldoni, que me chamou a atenção por essa importância mesmo, né, dessa experiência nossa, de nos experimentarmos e de trazermos para
para dentro da gente essa postura de cultivar a paz, né? E nesse vídeo, o Fabiano nos traz reflexões sobre essa importância de estarmos no nosso lugar, né, colocando em movimento, em prática, essa postura, né, ou seja, trazendo ela para a nossa tarefa, para o dia a dia. E aí, quando assisti o vídeo, de pronto fiz o convite. Virei, Fabiano, vamos falar sobre isso, porque eu tenho falado tanto também nos grupos em que eu tenho ministrado e que eu tenho facilitado vivências, da importância, porque a gente vê que assim, sair do lugar é só piscar, né? Então a gente precisa, o nosso orar e vigiar é no permanecermos no nosso lugar, exercendo o nosso papel, né? Então, Fabiano, muito gentilmente aceitou o meu convite e eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, Fabiano, sobre o que você já iniciou lá no seu vídeo, para a gente poder, para quem nos acompanha, a Sinara está aqui com a gente, a Elce, pessoas que já, a gente sabe que estão também já caminhando junto, né? Vamos refletindo juntos aí, expandindo o movimento. Camila, aquela reflexão que eu fiz, aquele vídeo, ele surgiu de uma angústia que eu tenho dentro do movimento restaurativo e sistêmico, mas ele cabe para qualquer profissão. Talvez alguns ingressem aqui e observem a nossa fala, é uma fala que se aplica para qualquer espaço, não apenas para quem está trabalhando com a restauração, com o sistêmico, mas para quem também trabalha com a questão litigiosa, enfim, porque principalmente dentro do nosso movimento sistêmico e restaurativo, eu tenho acompanhado algumas situações, Camila, em que eu tenho me decepcionado com algumas posturas, e não é uma questão de julgamento, é uma questão de você espera algumas posturas de pessoas que estão nesse movimento, e essas posturas elas são totalmente opostas àquilo que se prega. Então eu venho observado há muito tempo. E aí isso me chamou a atenção, porque são pessoas que a gente considera, têm um vasto conhecimento teórico, estão há muito tempo nos movimentos, né? E não há necessidade de citar nomes, até porque não convém, né? Porque é uma percepção minha, não sei se é de outras pessoas. Mas que em algumas situações eu vejo que aquilo que se diz não se aplica. Você não traz isso para as suas vivências. Então eu tenho, talvez quem está fora do movimento restaurativo e sistêmico, observe o movimento restaurativo e sistêmico como assim, olha, agora eu estou trabalhando com pessoas que são extremamente empáticas, que estão extremamente comunicadoras não violentas, e é muito ao contrário. A gente encontra muitas pessoas que estão há muito tempo dentro do nosso movimento que não tem um pingo de empatia, né? Que se comunicam de forma muito violenta. E isso é um paradoxo a partir daquilo que se prega. Então, o que eu vejo são muitas mudanças de comportamento, como se a mudança do comportamento fosse demonstrar a mudança da sua essência. Então as pessoas mudam os comportamentos, e isso vale para mim, vale para ti também, tá, Camila? Não é que assim, está fora disso. Não, é uma autocrítica, que a gente se inclui nisso. Então a gente muda comportamentos, a gente muda padrões externos, mas internamente a gente acaba sempre repetindo as mesmas coisas. Ou muita dificuldade de sair daquilo. Então, pensando nisso, foi que eu observei, e isso não é meu, mas é uma estrutura que tem dentro das teorias, de que você sempre tem 3 etapas para você construir ou para você estar integrado dentro dessa teoria. A primeira etapa é a curiosidade. E isso vale para a gente, para qualquer movimento, né? Quando aparece um movimento sistêmico dentro do judiciário, o primeiro chamativo nosso era o que é isso, né? Eu quero fazer uma constelação, eu quero conhecer o que são as leis, aí tu vai, faz a constelação, aquilo é bacana, tu gosta, e aí juízes começam a trazer isso para dentro do judiciário, e as pessoas começam a gostar, e aquilo vai, mas isso tudo é muito curiosidade, né? As pessoas acabam indo para saber o que é. Isso vale para qualquer movimento.
também para o nosso, isso vale também para o movimento restaurativo. Muitas pessoas que vão para isso e gostam disso e se identificam com isso, então eles partem para um segundo momento. Olha, eu quero conhecer o que é isso. Né? Chega de ficar só na curiosidade, só de fazendo movimentos externos, só de fazendo, né, o que a gente chama de circo, né, só os... Eu quero conhecer. E aí, então, existe uma enormidade de cursos, né, de pós, agora está muito comum, inclusive a pós que a gente está aí em conjunto, né, que é o quê? Você vai conhecer, então, o que são as leis sistêmicas, né, toda a base do pensamento sistêmico, e você vai, então, ter um aprofundamento teórico nisso. Veja que isso demora, né, é um movimento que demora tempo, né, porque passa da curiosidade, depois para o conhecimento, e são movimentos que eles trabalham, que eles estão sempre em paralelos. Porque hoje a gente pode estar numa etapa, mas muitos estão ainda tomando conhecimento disso e querendo saber o que é. Então, para eles ainda, na fase da curiosidade, né, muitas questões ainda externas são necessárias, porque eles precisam saber o que é, no sentido de ver se isso realmente é o lugar para eles. E essa questão da curiosidade tirou muitos advogados, ou evitou que muitos advogados deixassem a advocacia. Porque pela curiosidade eles acabaram conhecendo os movimentos e isso abriu para eles um leque de possibilidades de trabalho diferente. E aí então passa-se para o conhecimento, aonde começam a fazer então os cursos, enfim, tudo aquilo. Isso é uma trajetória tranquila, comum, que a maioria faz. Só que agora vem a terceira etapa, que é o quê? Bom, eu já tive a curiosidade, já vi o que é, eu já estudei, isso faz sentido para mim, eu conheço um monte de coisa, teorizo tudo, conceituo tudo, mas a minha vida não mudou. Eu continuo vivendo numa postura cartesiana, com julgamentos, né, tendo uma comunicação violenta, e o meu trabalho continua o mesmo. Ou seja, o que é que eu estou fazendo com tudo aquilo que eu estou aprendendo e que eu acho que faz sentido para a minha vida, na minha profissão, ou dentro da minha família, ou nas minhas relações. Que é a terceira etapa de qualquer movimento, que é você colocar na prática. Então, quando eu fiz a pergunta, é uma pergunta para que a gente possa realmente se auto-questionar. Qual é o meu lugar nesse movimento? Eu estou aonde nessa caminhada? Eu estou ainda na fase das curiosidades, que se não tiver uma palestra com movimento sistêmico eu não vou, porque tem que ver a constelação? Ou eu estou ainda na fase do conhecimento, buscando teorias, buscando conhecer cada vez mais? Ou eu já estou tentando fazer esse link para a aplicação diária, que é extremamente dolorida, é extremamente difícil, porque não tem regra. Exato. Porque isso depende da tua vivência, depende da minha vivência, das tuas questões. E muitas vezes, Camila, não depende apenas da Camila. Depende de todo um sistema que está integrado com a Camila. Sim. Porque a Camila sozinha, muitas vezes, não vai conseguir aplicar isso, mudar isso, porque a Camila tem esposo, a Camila tem filho, a Camila tem chefe, entende? Sim, A situação é complexa. Mas o que nós... Primeiro, então, aonde a gente se encontra nesse movimento? A partir de o entendimento de onde a gente se encontra, se é na fase da curiosidade, do conhecimento, da aplicação, eu estou conseguindo efetivamente exercer esse papel que eu procuro, que é o papel de aplicar na minha vida diária. E aí, como isso é difícil, Camila, a gente tenta, e como é difícil, a gente desiste e fica nas teorias. E fica teorizando, fica escrevendo, fica tal, mas a vida continua naquele mesmo processo. Né? Deixa a vida me levar e eu não consigo alterar o rumo disso, porque as questões são muito profundas e demoram. Então, foi essa angústia que me fez, em razão de algumas questões
bem pontuais, assim, de situações que eu obtive, né, que eu vi, que eu vivenciei, que eu pensei, cara, mas não está certo, assim. O que está faltando para muita gente nesse movimento que prega uma coisa, mas entre quatro paredes é totalmente diferente daquilo que se prega? Então, Exatamente. tem que se fazer uma autocrítica nesse sentido, né? Sim, sim. Não, Fabiano, você está falando algo tão importante, né? Assim, é, eu me recordo que quando a gente estava no curso, a gente estava falando sobre CNV, né? E aí você falou para a gente, olha, para o nosso próximo encontro, eu vou deixar uma pergunta para vocês. Quem eu sou, né? E essa pergunta ficou na minha cabeça e eu fiquei refletindo sobre isso, né? E sobre a gente tinha falado sobre CNV, né? E eu fiquei em casa pensando assim, gente, por que que eu estudei CNV? Eu tento praticar CNV na minha tarefa. E por que que dentro de casa com o meu marido eu não consigo exercer isso? Tem uma coisa errada, né? E aí eu falei assim, na hora me veio um assim, Camila, você tem que começar dentro de casa. É dentro de você, né? É de dentro para fora, não é de fora para dentro. Eu acho que a gente começa no de fora para dentro para poder começar a entender, né? Aí aquilo vai vindo. Aí chega uma hora que você fala assim, peraí, esse negócio tá tanto aqui que eu preciso. E aí é o que você falou, né? Assim, na nossa área, principalmente do direito, da justiça, a gente lida com muita vaidade, a gente lida com muito ego, né? A gente não buscou a justiça à toa, né? Então, a gente olhar para as nossas mazelas é dolorido realmente, né? E é o único caminho que vai nos ajudar a superá-las também, né? Quando eu começo, talvez tu lembre, quando eu começo o primeiro módulo do curso da Justiça Restaurativa, a primeira pergunta, a primeira pontuação que eu faço para os alunos ali, para os colegas que estão ali se vocês estão nesse movimento, esse movimento tem que fazer sentido para a vida de vocês, para o dia a dia. Ele não é um movimento que você necessariamente tenha que buscar apenas a monetização. Isso é importante a gente ter. Não significa que a gente não precise disso e não vá buscar. Lógico que sim. Mas o destino desse movimento é a cultura de paz. Isso não pode se perder de vista. E essa cultura de paz, ela é o destino desse movimento e ela é o destino daqueles que ingressam nesse movimento. Deve ser o destino, deve ser a busca. E essa cultura de paz, ela começa justamente por nós. Então, são as três ecologias, né, do Pierre Weil. Primeiro a ecologia pessoal, depois a ecologia social, né, e depois a ecologia global. Então, não tem como a gente não fazer esse trabalho se não for assim. Exato. E se você não consegue, mas assim, por exemplo, mas como que eu sei se eu estou no caminho certo, se eu estou conseguindo aplicar isso no meu dia a dia? Que é as perguntas que tem, né? É a dúvida, não existe um termômetro para dizer, olha, agora foi, agora não foi. Isso exige que a gente consiga entrar na questão do sentir. E esse sentir é um sentir diário, no sentido assim, fechei um contrato de honorário, pesou ou não pesou? Esse processo que eu estou fazendo a defesa, essa tese que eu estou alegando, isso é leve para mim ou é pesado? Tu entende? É um filtro que tu tens que fazer diariamente. Porque são pequenos movimentos que às vezes te tiram do lugar que você está. E qual é o lugar que tu está? Então, outra coisa, tem muitos advogados que estão confundindo a função da advocacia com a função do terapeuta. Isso eu trabalho muito na mentoria. Eu sei, você quer ser o quê? Você é o quê? Advogado ou terapeuta? Não, eu sou advogado. Mas as tuas posturas diárias são posturas de terapeuta. Você terapeutiza o teu cliente. Tu entende?
qual é o teu lugar? Tudo bem, se tu quer ser o terapeuta, ok, só que isso tem um peso para ti, porque a nossa função de advogado não é uma função de terapeutizar o cliente. Exato. E aí a gente começa a entrar nesses movimentos e confunde isso, porque eu já não sei mais qual é o meu lugar. E aí eu tenho tanto conhecimento que eu já me perdi no conhecimento, porque eu não consigo identificar qual é a régua que vai medir as minhas ações diárias. E é muito fácil a gente cair fora daquela proposta inicial que a gente se apresenta como advogado, como promotor, como juiz. Isso serve para qualquer profissão. Né? O professor também, tu está na função de professor, tu é professor ou tu é terapeuta dos teus alunos? Exatamente. Porque isso fica muito pesado. O que é diferente de você ter posturas que façam com que o teu cliente olhe para as questões sem a necessidade de você entrar nesse processo, né, de terapeutização. Mas isso é uma outra questão. Então, eu vejo isso com muito cuidado também e vejo muitos colegas que estão misturando as coisas e acabam ficando muito pesado, né? Porque exatamente, eu não sei qual é o meu papel. A gente vai assumindo a gente assume uma responsabilidade que não é nossa, né? E você falou um ponto bacana, muito importante. Eu fiz uma live recentemente. Nós fizemos, né? A Cris, inclusive, também participou com o professor Cleiton, né? Doutor Cleiton, que é juiz, coordenador do Sejusc aqui em Belo Horizonte. E a gente estava falando um pouco sobre isso. Eu recordei com ele que quando a gente começou na pós, nós apresentamos um artigo na OAB, na seccional em Belo Horizonte, sobre a ética e das constelações, com as constelações na advocacia, no direito, né? E foi um tema que foi muito polêmico, as pessoas ficavam assim, mas como assim você quer colocar a ética nas constelações? Limite, eu falei, peraí, o direito veio antes das constelações, né? O direito preza pela ética, a gente não tem como estar no direito e fora da ética, né? E aí você falou algo muito bacana, que é algo que eu sempre gosto de ressaltar também, a gente entender qual papel a gente está exercendo nesse momento. A pessoa me contratou para ser um terapeuta sistêmico, né? Eu vou fazer uma constelação para essa pessoa, vou fazer um atendimento terapêutico, ou eu estou como um advogado sistêmico, né, no meu papel, porque já tive clientes que, por saberem que eu sou consteladora, me procuraram. Camila, eu queria que você fizesse uma constelação. Eu falei, olha, nós vamos definir então aqui, serei advogada ou serei consteladora? Porque eu particularmente concordo com você. A gente tem que saber o nosso papel. Nos casos em que atuo como advogada, eu não constelo. Né? Eu sei que eu estou naquele processo ali porque eu faço parte dele também, né? Então eu acredito que a gente precisa saber exatamente em qual momento eu estou aqui exercendo qual tarefa, né? Porque para a gente confundir, né, os emaranhados nos chamam muito rápido. E como você disse, a gente tá, eu gosto de ressaltar isso, assim. Eu estou recentemente no movimento sistêmico, no qual eu pretendo perseverar porque está me fazendo bem, né? Mas por quase 4 décadas eu vivia completamente fora do meu lugar e emaranhada. Então, para mim é muito mais fácil estar naquilo que eu já fiquei acostumada por 4 décadas, do que estar me policiando, né, me movimentando para ficar no lugar correto, né, no lugar que eu escolhi estar. Então, aqui eu sou bem pequenininha mesmo, aqui eu preciso estar aberta para poder seguir passo por passo até firmar minha caminhada. Sabe o que eu vejo, Camila? Que a gente estuda muito as leis, as leis sistêmicas, né? O trio das leis sistêmicas, né? Se preocupa bastante, porque isso é importante para a vida pessoal, mas a gente, enquanto profissional, a gente não consegue aplicar as ordens da ajuda. A gente, enquanto profissional, enquanto advogado, a gente está sempre cometendo erros com relação às ordens da ajuda. Eu acho que deveríamos nos focar mais
cuidar mais com relação à aplicação diária das ordens da ajuda, né, que são aquelas 5 ordens que vão... Porque ali, se a gente conseguir entendê-las e colocá-las, não é nem colocá-las, naquela relação profissional, você conseguir perceber o que é que você está dando, qual é o teu limite, qual é o limite do outro, né, de aceitação, o papel de postura de adulto. Se a gente conseguir ter isso em mente, a gente consegue fazer um atendimento muito bacana e ter uma relação profissional muito equilibrada. Então, aí que está. Eu conheço as ordens da ajuda? Conheço, estudou, já li tudo. Aplica? Pois é, difícil. É a terceira etapa, ou seja, eu conheço, mas não sei aplicar. Por quê? Porque eu não consigo entender como que eu tenho que me postar para fazer a aplicação das ordens da ajuda. Exato. E isso serve para a CNV, ou seja, eu conheço, li tudo do CNV, mas não consigo aplicar. Porque eu não tenho parâmetros, não consigo entender quando que eu sou ou que eu não sou comunicador violento ou não. Leio tudo sobre empatia, mas eu não consigo pôr em prática isso. Então, acho que o nosso movimento está precisando de um up nesse terceiro passo. É começar a ter mais, pular do barco do conhecimento para o barco da prática mesmo. Eu vejo que é importante, porque senão, daqui a pouco a gente está recebendo críticas corretas, no sentido de que esse pessoal fala uma coisa e faz outra. E é correto. Sim. Né? Exato. Ninguém vai ser santo, não há uma ideia de santificar ninguém, de que ninguém vai errar, nada disso. Mas ter um esforço realmente de tentar aplicar isso, de tentar entender qual é o seu papel, e essa questão do entendimento do papel e da nossa posição, isso exige de nós muita humildade. Sim. Porque se eu não tenho uma humildade de saber que aquilo, que ali não é o meu lugar, e me retirar daquele lugar, eu vou me emaranhar. Eu vou fazer coisas que não são possíveis ou não era para eu estar ali fazendo. Então, é uma questão de humildade. Daí entra na questão do ego, né? Do ego machucado, do ego ferido. Então, por isso é que é a questão de você entender como que eu aplico essas questões teóricas para o meu dia a dia prático. Exato. Me perguntam sempre, com relação à justiça restaurativa, quanto tempo para ser formado em justiça restaurativa? Olha, a vida toda. Porque não existe uma formação em justiça restaurativa. O que existe é uma caminhada, um processo que tem várias etapas. Né? E cada vez que você vai assimilando algumas coisas, você vai buscando outras. A justiça restaurativa ela é uma filosofia de vida. Ela não é uma técnica para você implementar na tua profissão e você fecha a porta do teu escritório e aquela técnica acabou. Não. Ela é uma filosofia que tem que ser incorporada na tua postura de vida. Por isso que eu trabalho muito com a questão da postura de vida restaurativa e sistêmica. Sim. E aí é onde pega. Porque aí eu esqueço o outro, esqueço o cliente e tenho que me voltar para essas questões. Então acho que a gente precisa focar mais nisso. Né? O que é que você, Camila, está fazendo com tudo isso que tu está recebendo? Exato. O que é que eu estou fazendo com tudo isso que eu estou recebendo? Isso de alguma forma está mudando? Está mudando a minha vida? Está, que bom. Então, se está mudando a minha vida, eu já estou conseguindo fazer com que a minha vida seja diferente, então agora eu posso colaborar para que o outro possa ter uma mudança também. Agora, o que não dá é você querer aprender e sair querendo ajudar o outro se você não consegue fazer a lição de casa. E aí vem a humildade de você entender que você precisa fazer algumas coisas ainda no teu terreno para depois sair por aí com faixas de que eu te ajudo, né? E que eu te salvo.
Isso Exato, é Fabiano. mudar. Dar os passos atrás, né? Eu falo isso, eu tenho observado isso muito, a importância da gente dar passos atrás quando a gente precisa dá-los, né? E aí muita gente vira e fala mesmo, mas você não acha que isso é se humilhar? É. E eu preciso disso, eu preciso realmente reconhecer o que eu dou conta e o que eu não dou conta, porque imagina só, se eu não dou conta e eu estou tentando levar o outro aonde eu não dou conta, é cego guiando cego, né? Então a gente precisa realmente ter, como você bem disse, a gente precisa ter essa responsabilidade com aquilo que a gente recebe. Eu acho que até mais, né? Não é só o que a gente recebe, com aquilo que a gente busca, né? Porque essa busca é a escolha nossa, né? E isso eu acho realmente muito importante ter esse cuidado. Isso é muito bacana, né? Eu acho que isso que você está falando das ordens da ajuda, realmente, a gente tem que estar. Eu acho que ordens da ajuda é aquele livrinho de cabeceira, né? Que a gente precisa estar recorrendo ali o tempo todo para lembrar, né? Assim, só vou até onde dou conta, né? Assim, a postura restaurativa e sistêmica, ela exige de você um estado de presença constante. A postura restaurativa e sistêmica, ela te dá uma autorresponsabilidade. E para você conseguir compreender os passos que tu está dando, você precisa estar num estado de presença. É isso. E aí a gente sai do automático. E é tão difícil sair do automático. Né? Então, isso é um ponto. Se você não tem estado de presença, se você não está presente no momento do atendimento de um cliente, tu não vai conseguir exercer uma postura restaurativa e sistêmica. Tu vai fazer um atendimento extremamente mecânico, como a maioria faz. Por quê? Porque eu preciso trabalhar com a questão do sentir. E se eu não estou num estado de presença, eu não consigo acessar esse sentir. Desde o momento de fixar os honorários, eu preciso sentir se isso realmente é equilibrado ou não. Exato. E como é que eu faço isso se eu não estou no estado de presença? Se eu estou pensando nos prazos que estão correndo? Então, olha como é difícil, porque a gente tem demandas diárias que, para nos tirar, né, dessa situação de presença, é muito fácil. Né? Rápido, né? Aquela ligaçãozinha, né, do amigo, do familiar, olha, não, é rapidinho, só queria te perguntar, você é advogado, né, tem uma questãozinha aqui que você podia só me falar o que eu tenho que fazer, né? E se a gente não lembra do valor do nosso trabalho, quanto tempo a gente levou para poder aprender o que é que eu vou ter que ensinar para o outro rapidinho ali, o que ele tem que fazer, né? Quer ver um exemplo? Quando você tu é intimado de uma sentença, e aí você vai ler a sentença foi contrária, você perdeu, né, esse processo não foi favorável a ti. O que tu sente nesse momento? O que a gente sente? Raiva? Sente que incapacidade? Desânimo? Ou sente vontade de... Se tu entender o que isso está te trazendo, tu vai entender o que esse processo representou para o teu sistema. Ou não representou nada. Agora, quantos de nós, todos nós que lemos uma sentença favorável ou desfavorável, mas eu estou trazendo a desfavorável porque ela mexe mais. Todos nós que lemos uma sentença desfavorável, a gente fica chateado, a gente fica abalado, ninguém passa por aquilo voando. Exato. Mas quase ninguém para e pensa, cara, o que eu estou sentindo? Essas são as técnicas da CNV. Ou seja, observa o que tu está sentindo. Você consegue fazer esse processo numa leitura de sentença, que tu pega assim, sexta-feira, 5 da tarde, vem intimação, tu entra e abre e está lá improcedente, tu vai ver o que é. Aquilo pode acabar com o fim de semana. É verdade. E aí eu te pergunto, tá, mas você não tem um cabedal de conhecimento sistêmico e restaurativo? E uma sentença te acabou com o fim de semana? Tu entende que falta essa questão do, mas por que isso mexeu tanto comigo? Justamente. Não é que não vai mexer, mas se eu parar e perceber o que está mexendo e por que está acontecendo isso,
eu consigo trazer isso para a razão e entender sistemicamente, talvez, os motivos disso. E aí eu embalo isso e falo assim, agora eu vou ter que trabalhar isso e segue a vida. Exato. Isso é o trazer para a prática, né? Você está com o abacaxi na mão, o que eu faço com esse abacaxi agora? Exatamente. Porque E comunicar... até um pouquinho mais, né, Fabiano? Você falou que no início, né, você falou, olha, teve uma situação que me incomodou, eu não vou falar nomes e tal. E todos nós experimentamos isso muitas vezes, né? E aí, eu acho que nesse momento em que a gente para, além da gente conseguir identificar o que a gente está sentindo de verdade, né? Conseguir pensar, não, mas como que eu aprendi, onde que isso me liga, né? De onde vem, onde que eu aprendi a sentir dessa forma quando isso acontece? Né? Para onde eu estou olhando? Estou olhando para essa sentença e para o meu cliente de verdade? Né? Ou será que lá, quando eu era criança, que eu não podia manifestar, né, que eu tinha que reprimir aquilo que eu estava sentindo? Aquela raiva que ficou presa ali da mãe ou do pai, né? Porque muitas vezes está relacionado com isso. Né? Nem sempre, mas muitas vezes é. Né? E a gente só consegue identificar primeiro identificando realmente o que a gente está sentindo. Né? Então, isso é um exercício de CNV que a gente não faz. Porque daí a gente se violenta, a gente se culpa, a gente pula Verdade. todas as etapas da CNV e vai direto para o julgamento. Se a gente fizesse isso, então, assim, uma dica para quem está nos vendo e vai nos ver. Quando for ler uma sentença, antes de abrir a sentença, pensa assim, eu vou ler e vou observar. Depois eu vou ver o que eu estou sentindo. E vai ser qual é a minha necessidade e o que eu vou pedir. Ou seja, tu entra num estado de presença para fazer a leitura daquilo. E aí pode ser uma sentença positiva ou negativa, mas você está no seu lugar de advogado, que não vai se iludir porque ganhou e não vai se desesperar porque perdeu. Tu vai continuar fazendo o trabalho como tem que ser feito no teu lugar. Exato. Isso é trazer o conhecimento teórico para a prática. Né? Não é apenas aplicar, a gente está trazendo a CNV porque ela é talvez um dos instrumentos, uma ferramenta que mais se aplica, né? Mas não é apenas trabalhar com a CNV numa situação de conflito. Ah, não teve briga, nada, então não tem CNV. A CNV é diária, é você com você mesmo. Né? A gente tem que aplicar a CNV não com os outros, mas com nós. Porque a gente está sempre se sabotando, a gente está sempre se julgando, a gente está sempre não se observando, a gente não sabe o que a gente quer, então a gente fica fazendo pedidos errados. É uma CNV, é uma auto-CNV. E as leis sistêmicas também, né? De assim, poxa, esses dias eu passei por uma situação assim, em que a pessoa não respeitou a minha precedência. E aquilo me incomodou profundamente. Profundamente. E aí, assim, me incomodou de eu começar a sentir dor física no corpo mesmo, assim, meu corpo travando. E aí pensei, poxa, por que que meu corpo está doendo? Por que que eu estou alimentando esse sentimento de travar o meu corpo, né? O que que é isso? Que sentimento é esse? Primeiro, precisei identificar que era uma raiva, né? Em seguida, por que que está travando? E segundo, né, por que que eu estou atraindo uma situação de não respeito à precedência? Será que realmente eu sou uma pessoa que respeito a precedência? Né? E aí eu comecei a ficar mais atenta nisso. E aí, isso que você falou é muito legal, quando a gente começa a tirar o chicote daqui de trás, a gente começa a ter mais tolerância com a gente é capaz de ter mais tolerância com o outro, né? Porque empatia é muito diferente de simpatia, né? Sim. Eu acho que tem muita confusão a respeito disso, né? Sim. Essa cultura da paz, gratiluz, em que tudo é lindo, maravilhoso, também, Porque daí para mim, entra não faz muito muito sentido, não.
Não, é que entra nas exterioridades, né? A questão do comportamento. Como se você mudasse um comportamento, você está mudando uma forma de pensar. Não é assim. É muito mais difícil você mudar, você tirar aquelas amarras que você traz, como tu disse, há 40 anos dentro dessa vida. Tu não vai mudar isso falando calmamente, deixando de gritar. Agora eu falo muito pacificamente, eu sou um comunicador não violento. Não, isso é exterioridade. Você está jogando isso lá para o inconsciente. Isso vai estourar em algum lugar. Não Exatamente. é isso. É realmente você entender como isso deve ser olhado. Né? E foi sentindo essa necessidade, Camila, que aí eu propus a ideia da mentoria. Porque o que é a mentoria? É você justamente trabalhar essa questão teórica com a prática. É você fazer essa ponte. A gente não aprende nem a advogar tradicionalmente. A faculdade Verdade. não nos ensina nem a advogar, nem a litigar eles não nos ensinam, né? É verdade. Que Eles estimulam, mas não ensinam, né? não Aqui, fala um ensina, que pouquinho pra cuidar. gente. Faz esse convite aí pro pessoal fala um pouquinho de como é que funciona a sua mentoria, para quem interessar, quem Então, estiver assistindo a gente, quem for assistir depois. é uma ideia que surgiu no final do ano passado, justamente por perceber, muitos colegas vinham, muitos alunos, muitos colegas vinham dizendo que, olha, eu não consigo aplicar no meu dia a dia, eu não sei se eu estou fazendo a coisa certa, eu estou desanimado porque eu achei que era uma coisa e é outra, porque assim, parece que é um conto mágico, né? Você vai, lê os livros, faz os cursos e agora vai mudar. E aí eu falei assim, cara, não é assim. Primeiro você vai ter que identificar uma série de padrões aí de comportamentos que você está incorrendo e tem que ir passo a passo identificando, né, a tua caminhada. E aí me surgiu a ideia de fazer, então, eu não os considero alunos porque são advogados, são colegas. E a ideia de mentoria é uma ideia de eu apresentar a minha experiência de 20 anos de advocacia e com esse conhecimento do jurídico, do sistêmico, do restaurativo, apresentar a minha experiência e a minha visão sobre como fazer isso na prática. Então, aí eu formulei um protocolo que não é uma ideia de rigidez, mas é uma ideia de você ter aquelas coisas assim, cara, eu não tinha parado para pensar nisso ainda. Então dá uma olhadinha nisso. Né? Para você ter um rumo, um caminho. E aí você vai construindo a sua ideia, até que você construa a sua metodologia de atendimento. Porque cada um tem uma metodologia. Só que nós temos a metodologia do cartesianismo. E é tão difícil a gente ter uma metodologia do sistêmico. Então a proposta da mentoria é isso, é fazer o colega advogado compreender qual é o caminho mais fácil para ele, para que ele possa trabalhar na advocacia, podendo trazer aquele conhecimento que ele teve e aplicar de forma prática e ver resultado. E o cliente não olhar para ele e não achar que ele está viajando. Porque muitas vezes a gente tem tanta vontade de querer mudar o cliente que acaba apresentando um monte de coisa para o cliente se assusta. Né? Então, a mentoria vem nesse sentido, de explicar, né, de posicionar o advogado no lugar de advogado. Acho que esse é o ponto principal, posicioná-lo no lugar de advogado e de advogado. E a partir daí, ter alguns caminhos, alguns pontos que precisam ser cuidados na hora de um atendimento, na hora da fixação dos honorários, na hora de um processo, de uma sentença, né? Para equilibrar essa relação. Ótimo. A mentoria surge nessa ideia. Muito bom. Eu acho que é uma proposta interessante porque quando eu vou falando com os colegas, eu vou trazendo as minhas experiências e eu vou redefinindo coisas que eu fiz equivocadamente. Então é um processo para a gente também, né? Mas não é terapia, tá? Porque eu não sou terapeuta, não é o meu lugar. É apenas uma forma de apresentar um caminho diferente para poder colocar na prática
todo esse conhecimento que a gente tem. E hoje em dia, com as redes sociais e com as lives, enfim, né, nos cai no colo a todo instante muito conhecimento. E eu acho que é ajuda nesse sentido, é uma colaboração nesse sentido. Muito legal. Então, e quem quiser fazer a mentoria com você, como que é o contato? Te procura onde? Deixa aí para o pessoal. Isso, procura no Instagram, né, pelo meu nome mesmo, Fabiano Odoni, no Instagram, manda contato. São 5 encontros, tá, de mentoria. E aí tem direito a um e-book, que é o protocolo de atendimento. E ao final você tem ainda mais um fechamento, que é uma terapia sistêmica, né? Mais uma sessão de terapia sistêmica para fechar, que daí não é comigo, é com outro profissional, e aí ele vai fazer o fechamento dessa mentoria. Por quê? Porque tu vai mexer muita coisa na mentoria. Tu vai mexer questões muito pessoais, e aí muitas vezes você vai ter que dar redefinir isso e dar um encaminhamento depois. Então, como na restauração a gente trabalha com os pré-círculos, os círculos e os pós-círculos, né? A mentoria eu trabalho com isso também. Então, tem a pré-mentoria, tem a mentoria e tem o pós-mentoria, porque eu preciso dar um fechamento para isso. Né? Justamente, então, seria essa ideia de um parceiro que tem a visão da terapia para fazer o fechamento disso. E aí, o advogado segue, pelo menos acho que de uma forma mais leve dentro da profissão, né? Com certeza. É muito bom, né, a gente ter essa possibilidade de nos olharmos e nos tratando, né, para estarmos mais disponíveis de verdade para o outro, né? Isso é muito bacana. E aí também quero deixar o convite para o pessoal, para a pós-graduação, quem quiser se experimentar aí durante quase 1 ano e meio, né, nessa nova postura, né, uma pós que, apesar de ser online, ela também é vivencial, repleta de movimentos, né, para que a gente possa se perceber, né, da pele para dentro, sentir o que está acontecendo ali, diante. Ficou para quando essa turma, Camila? Eu estou sem a data aqui exatamente, a Cris ainda não me passou, porque parece que a PUC ainda ficou de passar essa data para ela, mas assim que passar, o pessoal pode ir acompanhando lá no perfil @pós-leis sistêmicas no direito, né? Nós estamos lá, o Fabiano ministra brilhantemente a disciplina de justiça restaurativa sistêmica, né? E eu e a Cris vamos aí nas disciplinas de direito sistêmico e leis sistêmicas, onde a gente vai ter essa possibilidade, quem estiver também, além de querer se experimentar, estiver buscando também uma pós-graduação, um título, é uma ótima oportunidade, né? Quem quiser informações, só seguir lá no perfil do E é dentro de uma Instagram. instituição, né? Dentro de uma instituição, né, que tem toda uma história, né, Camila? A Sim, PUC de sim. BH. Né? Então, veja, eles recebendo esse novo movimento, né? Como é importante isso dar força para o movimento também, né? Demais, nossa, assim, eu inclusive fui aluna, né, da primeira turma e busquei por isso, né, porque quando eu estava olhando pós-graduação, olhei em várias faculdades que já ofereciam, né, inclusive na Inovare, e aí eu pensei, nossa, se a PUC, né, que é uma universidade com uma história aí internacional, né, de tantos anos, está recebendo o movimento sistêmico, acredito que vai ser algo muito bacana e, de fato, foi uma experiência que para mim valeu demais, né? Eu já vinha buscando esse caminho sistêmico antes, me acrescentou muito, tive a oportunidade de novamente me rever, né, em cada uma das disciplinas, com cada um dos docentes queridos que também compartilham com a gente da experiência de si, né? Então, realmente é algo que a gente vê que se está aí nesse caminho, né, numa instituição tão séria, é porque é um caminho que nos ajuda realmente no crescimento, nos auxilia no Com crescimento certeza. também.
segundo semestre estaremos juntos, né? Se Deus quiser. Então, Fabiano, quero te agradecer o convite, né? Nós sabemos aí que você tem o horário, né, com os mentorados aí agora que você vai se Bora. movimentar junto aí daqui a pouquinho. Obrigada por compartilhar conosco da sua experiência, do seu conhecimento. Eu acho muito legal essa sua visão de pesquisador, né? E acho muito bonito isso que você sempre traz para a gente, o reconhecimento de todos que vieram antes, né? E traz o seu toque pessoal aí, nos auxiliando a refletirmos um bocado mais. Muito obrigada. Obrigada pela sua disponibilidade, pela parceria que só nos engrandece. Obrigada por todos que estiveram presentes aqui, que estão ainda nos acompanhando. Andressa, presidente da Comissão de Direito Sistêmico da Subseção de Varginha, aqui de Minas Gerais. A Nath, presidente da Comissão da Subseção de Patos de Minas, salvo engano. Érica, Sinara, Elce, Kerley, querida, obrigada por estarem aqui conosco. E quem quiser também assistir depois, quem gostou do conteúdo, compartilha, vai ficar salvo no IGTV do Lísias Constelar, né? Depois vou te mandar um linkzinho aí, Fabiano, para você partilhar também com quem você desejar. E muito obrigada, te dou aí a palavra para poder também concluir. Obrigado, Camila. Vocês têm um movimento muito bonito aí em Minas, é um movimento que, nessa última turma de Justiça Restaurativa, a maioria era daí. Então eu falei, a Andressa está aqui, a Natália já fez, a Elsa também, o pessoal aí de cima. Vocês têm um movimento muito aberto, isso eu acho muito bacana. Um movimento que realmente trabalha de uma forma sistêmica, né? Uma forma acolhedora, uma forma que não divide, como a gente vê vários outros movimentos que são divisórios, né? Então, parabéns, continuem com isso e quando der a gente volta a conversar, porque é importante a gente estar sempre trazendo, né, e questionando, sendo questionado e refletindo. E eu me sinto em casa aí com vocês, pode ter certeza que quando tu convidar eu vou aceitar. Tanto tu como a Cris. A Cris veio esses dias aqui falar sobre CMV aqui para um grupo de alunos aqui na Uniaselv também. Assisti, estava lá também. Eu não consegui ficar o tempo todo, mas o tempo que eu consegui estava lá junto com vocês. Então, gostou muito, o pessoal não tinha conhecimento do que era JR, então, sabe, acho que são essas sementes aí que vão pouco a pouco, né, sendo plantadas e a gente vai ver bons frutos, eu acho. Então, fica o meu agradecimento pela lembrança, pelo convite e sempre à disposição. Estamos aqui. Obrigada, Fabiano. Obrigada, pessoal. Boa noite. Mando um abraço para o Everaldo também, que também é um parceiro super querido. Estamos aqui à disposição de vocês também, viu? Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigada, Fabiano. Até mais. Até mais.